Técnicas para média. Então, eu posso ter a técnica de média móvel, né? A média móvel usa dados de um número pré-determinado de períodos, normalmente os mais recentes, para gerenciar a sua previsão. A cada novo período de previsão, se substitui dado mais antigo por dado mais recente. Ou seja, é uma média móvel que você vai acompanhando as tendências, acompanhando um período histórico. E como é que você vê isso? Como é que você monta isso? Está aqui, ó. A média móvel de N períodos é igual à somatória das demandas, índice I, com I tendendo de 1 a N períodos, o número de períodos que você está considerando na sua média móvel. Ou seja, ele vai buscar o histórico passado em cima desse número de períodos que você está identificando, esse número máximo de períodos. Tudo isso dividido pelo período. Então vamos pensar o seguinte, eu vou fazer a média móvel aqui considerando os últimos 3 meses. Então esse N é 3. Então eu vou ver a demanda do mês 1, a demanda do mês 2, a demanda do mês 3, vou somar todas elas e vou dividir, é uma média, certo? É a fórmula da média básica. Então, é uma média móvel. Por que móvel? Porque varia de 1 a N, que é o período que eu estou considerando. E esse histórico não vai servir para mim para os cálculos posteriores. Eu vou ter sempre uma mudança para os cálculos posteriores. Então, o D é a demanda ocorrida no período, N o número de períodos e é o índice do período, né? Ou seja, variando de 1, 2, 3, 4, 5 até N. E aqui tem um exemplo para vocês. Um período de 6 ou 5 meses? Não, ele pegou um período de 6 meses. Isso, bacana. Então, ó, no período anterior, para fazer a previsão para julho ou para junho, ele pegou 60, 50, 45, 50, 45. Agora, para esse mês, você vai fazer a previsão para julho. Então, ele pega a partir de fevereiro. Por isso que é média móvel. Aqueles 5 se alteraram, né? E ele pega os próximos 5. E assim por diante. Sempre os próximos 5. Então, ele considerou aqui um número considerável de 5 períodos de histórico para fazer essa variação. Também, qual é o número certo? É eu fazer 12 períodos, 12 meses do ano? Qual é o período certo? É eu fazer 3 meses, ou trimestre? Ou fazer... depende de cada caso, depende de cada elemento, de cada produto e de cada ambiente de demanda que a gente está lidando. Aí tem a média exponencial móvel, também. Então o peso de cada observação decresce no tempo em progressão geométrica ou de forma exponencial. Depende do modelo, depende do ambiente. Cada nova previsão é obtida com base em previsão anterior, acrescida de um erro cometido. Mostra a fórmula para você. Então, a previsão para o período é igual à previsão do período anterior, mais um fator, mais um erro, mais um fator de correção. Qual é esse fator? É um coeficiente de ponderação, né? Aquele famoso coeficiente de segurança que você utiliza, que multiplica a diferença entre a demanda do período anterior com o que havia sido previsto para o período anterior. Então, mais esse grau de segurança é o que você acrescenta. E aí ele traz para você alguns elementos. Então, esse coeficiente de ponderação é fixado pelo analista dentro de uma nova faixa que varia sempre entre 0 e 1. Né? O coeficiente de segurança é em percentagem, em taxa de 0 a 100%, ou seja, valores entre 0 e 1. Quanto maior o seu valor, mais rapidamente o modelo de previsão reagirá a uma variável real de demanda. E aqui mostra alguns modelos para vocês. Técnica de tendência e equação linear. Também, uma equação linear possui o seguinte formato. Sempre, é a equação da reta, né? Y igual a A mais BX, sempre. Como é que você calcula o A e o B? O B é fácil, né? É o número de períodos que multiplica a somatória de multiplicação de x e y, menos a multiplicação da somatória de x vezes a somatória de y, que são coisas diferentes. Tudo isso dividido
de novo, pelo número de períodos vezes a somatória dos quadrados menos o quadrado das somatórias. Tá? E aí é a mesma coisa. Então, são índices, é a equação básica da reta, né? São elementos básicos de equação de reta. Então, a previsão da demanda para o período X, A ordena a origem, né? Ordenada a origem ou intersecção do eixo dos Y, né? B é o coeficiente angular. X é o período partindo de x igual a zero para a previsão, né? E N é o número de períodos observados. Aí nós temos uma tabela aqui mostrando algum exemplo. Então você vai ver lá essas relações que ele põe na fórmula e você vai testando e vai vendo como é que ficam essas previsões. Ele mostra aqui um cálculo disso para vocês, tá? Últimas duas aulas, tá bom? Um abraço e até lá.